Olá, seja muito bem-vindo ao nosso sexto treinamento, ISO 14001, LAIA, da ETE, ETA e laboratórios. Reforçando nossa política do Sistema de Gestão Integrado, onde o nosso compromisso é proteger o meio ambiente com o uso sustentável de recursos, a prevenção da poluição e outras práticas ambientais. Para a gente proteger o meio ambiente, nós precisamos saber primeiro quais são os impactos que podemos causar no meio através das nossas atividades produtivas. Na norma ISO 14001, nós temos a definição de aspectos ambientais. Aspecto ambiental é um elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage ou pode interagir com o meio ambiente. Então, tudo que a gente faz que pode interagir com o meio ambiente é considerado um aspecto ambiental. O impacto ambiental é a modificação no meio ambiente, tanto adversa como benéfica, total ou parcial, resultante dos aspectos ambientais de uma organização. Então, o primeiro passo para a certificação ISO 14001 é entender e mapear todos os aspectos e impactos ambientais de todos os processos da Cerbras. Detalhando um pouquinho mais, para a gente entender o conceito de aspecto e impacto ambiental, é tudo aquilo que é consumido ou gerado pela empresa. Ela é a causa de um possível impacto ambiental, de um possível dano ambiental, de uma possível alteração no meio ambiente. Nós temos como exemplo de aspecto ambiental o consumo das matérias-primas, consumo de água, energia elétrica e combustíveis necessários para o processo, geração de resíduos sólidos, geração de efluentes e materiais particulados, ou seja, a poeira. Todos esses são exemplos de aspectos, todas as formas que a gente pode interagir com o meio ambiente e que resultam no impacto ambiental. O impacto ambiental é a alteração que um aspecto pode causar no meio ambiente, ele é o efeito. Consumo de matéria-prima vai me levar ao esgotamento de recursos naturais. Consumo de água, energia elétrica e combustíveis também. A geração de resíduos sólidos pode contaminar o solo, contaminar a água e efluentes e particulados podem gerar a contaminação da água e do ar. O sistema de gestão ambiental, ele é focado em evitar impactos ambientais. Temos que ter ações de prevenção para minimizar o esgotamento dos recursos naturais, para evitar a contaminação do solo, para evitar a contaminação da água e da contaminação do ar. Esses 4 pontos são cruciais para a gestão ambiental. Falando dos aspectos e impactos ambientais da ETE adutora. Em todos os processos, nós teremos essa planilha descrevendo para cada atividade desempenhada no processo quais são os aspectos e impactos ambientais, qual é a forma de prevenção, monitoramento e mitigação. Esse é o coração da ISO 14001, a planilha de aspecto e impacto ambiental. Dessa forma, a gente consegue identificar todos os aspectos, os possíveis impactos, a forma de prevenção que a gente vai atuar para evitar que ocorra um impacto ambiental. Como nós vamos monitorar para avaliar se nós estamos atendendo ou não os objetivos ambientais. Mitigação é a ação que nós vamos tomar diante de uma situação de emergência. Como que nós vamos conter, minimizar o dano ambiental. Aqui, quando a gente fala da ETE adutora, a gente tem vários aspectos que foram mapeados, como consumo de água, consumo de energia, consumo de produtos químicos, situações emergenciais como derramamento e vazamento de produto químico, geração de água tratada, geração de lodo, geração e descarte de resíduos, outra situação emergencial como risco de princípio de incêndio e reuso de água. Quando a gente fala de impacto ambiental, a alteração que nós podemos causar no meio diante das atividades que estão sendo executadas na ETA, existem impactos negativos e impactos positivos. Os impactos negativos são aqueles que
danificam o meio ambiente, que prejudicam o meio ambiente. E os aspectos positivos são aqueles que melhoram a condição atual do meio ambiente. Então, se vocês observarem aqui, eu destaquei duas situações que são impactos positivos: a geração de água tratada e o reuso de água. Imagine, se a gente não tratasse essa água e não reutilizasse essa água, quanto de água a gente estaria desperdiçando no meio ambiente ou consumindo de forma indevida. Então, a gente tem que lembrar também que temos impactos positivos, que a gente consegue melhorar a condição do meio ambiente. A gente pega a água tratada numa determinada condição e transforma numa água muito melhor. Temos os impactos negativos, né? O consumo de água, o consumo de energia, o consumo de produto químico, a geração de lodo, geração e descarte de resíduos. Mas para tudo isso a gente tem uma forma de prevenção. Quando a gente fala do consumo de água, no tratamento da água bruta, que causa impacto de redução da disponibilidade dos recursos naturais, o que a gente faz para minimizar? Em todos os processos, não só na ETE, a gente vai minimizar o desperdício. A gente vai utilizar a captação de água de chuva, a gente vai reutilizar a água tratada na produção, vamos utilizar torneiras com fechamento automático, tudo isso para que o consumo realmente seja minimizado. Nós vamos monitorar a eficiência de todas essas ações de prevenção através do indicador de consumo de água, ou seja, quanto a gente está consumindo para produzir 1 metro quadrado. Da mesma forma, na ETA, a gente utiliza energia elétrica para manter as bombas aí funcionando adequadamente. O consumo de energia elétrica ele leva à redução da disponibilidade desse recurso natural, dos recursos naturais que vão gerar a energia para nós. Então, sempre utilizar a energia de forma consciente, instalar temporizadores, desligar as lâmpadas ao sair dos locais e, quando possível, aproveitar a iluminação solar. Também monitoraremos esse indicador através do consumo de energia elétrica por metro quadrado produzido. Quando nós falamos da atividade de tratamento da água, cujo aspecto é consumo de produto químico e o impacto é a alteração da qualidade da água e do solo, nós temos como prevenção utilizar a mínima quantidade possível de produto químico, manter esses produtos químicos em locais adequados, em contenção, identificados e com as devidas FISPICs no local. Isso é muito importante. Todo produto químico utilizado na ETA tem que ser identificado, estar em contenção e ter a FISPIC, a ficha de informação de segurança de produto químico disponível. Essa ficha ela vai nos orientar em qualquer situação de emergência como que a gente deve proceder para minimizar tanto os danos ambientais quanto os danos aos colaboradores. Nós monitoramos também esse consumo de produto químico através do volume utilizado nas estações de tratamento de efluente. Quando falamos de derramamento, de vazamento de produto químico, que isso é uma situação emergencial, nós temos aí a conscientização de todos os funcionários para uso e manipulação correta desses produtos químicos. Temos também os simulados de emergência que vão nos orientar como proceder. E em toda situação de emergência, de vazamento de um produto químico, nós temos que acionar os brigadistas. Eles são responsáveis por conter esse vazamento, esse derramamento, utilizando o kit de emergência ambiental. Todo esse procedimento está descrito no Plano de Ação e Emergência, o PST 003. Para toda situação de emergência, nós temos que abrir um relatório de acidente ambiental, o RAIA, que está no formulário RQ 217. Todo incidente ambiental, todo desvio ambiental deve ser documentado para que a gente possa tomar ações corretivas e evitar a sua reincidência. Quando a gente fala do aspecto positivo, geração de água tratada, a forma de prevenção é a captação da água bruta em manancial superficial, realizando o tratamento na ETA.
O controle desse volume, dessa geração de água tratada é feito pelos hidrômetros, com leituras diárias do consumo. A geração do lodo proveniente do tratamento, que pode causar o impacto de contaminação da água e do solo, ele é lançado em leito de secagem para desidratação e posteriormente dado a destinação correta. O monitoramento das descargas de fundo dos tanques da ETE é documentado dentro do sistema de gestão ambiental. Temos também, na atividade da ETE, na organização do setor, a geração e descarte de resíduos. Esses resíduos podem ser plásticos, papelão, podem ser resíduos reciclados ou resíduos contaminados com algum produto químico. O impacto é o esgotamento dos aterros. Então, muito importante, como forma de prevenção, é praticar a coleta seletiva. Assim, a gente consegue garantir que o plástico será destinado para novas produções de plástico como matéria-prima e os papelões também serão destinados para incorporação na produção de papel e papelão. Tudo isso a gente cumpre o nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Toda destinação de resíduo, ele é documentado através de um manifesto de transporte de resíduos. Assim, nós temos o controle efetivo de onde foi enviado o nosso resíduo. Também como uma situação emergencial, em vários processos a gente tem o risco de princípio de incêndio, que como impacto pode causar não só danos materiais, como alteração da qualidade do ar, da água e do solo. A prevenção é através das manutenções preventivas dos equipamentos e a brigada de incêndio agindo de forma preventiva, analisando e acompanhando todo e qualquer risco potencial no setor. Como forma de mitigação, a gente tem o plano de ação e emergência que descreve como a brigada deve agir numa situação de incêndio. O reuso da água nos possibilita ao impacto positivo de aumento da disponibilidade dos recursos naturais, visto que eu não estou retirando água, eu estou reutilizando a água tratada do processo, tratada da adutora e também no sistema de captação de água de chuva. Esse monitoramento é feito através dos controles diários das vazões. Na ETA da osmose, os aspectos eles são muito parecidos, consumo de água, consumo de energia, consumo de produto químico, bem como as situações emergenciais de derramamento e vazamento de produto químico e risco de princípio de incêndio. Aqui a gente tem a geração de rejeitos e a geração e descarte de resíduos. Também como aspecto e impacto ambiental positivo, a geração de água tratada. Para minimizar as situações emergenciais, o plano de atendimento a emergências, o PST-03, que descreve aí como a brigada deve atuar para conter um vazamento de produto químico utilizando o kit de emergência ambiental ou controlar uma situação de incêndio. Na ETE industrial, nós temos aí várias situações muito parecidas com as descritas anteriormente e aspectos positivos como geração da água tratada, reuso da água, reuso do próprio lodo gerado nos filtros prensas. Então, todos esses aspectos positivos, esses impactos positivos, ajudam a melhorar a qualidade do meio ambiente. Eu deixo de descartar, reutilizando, eu deixo de contaminar a água e o solo através do reuso do lodo e da água. Aumenta a disponibilidade dos recursos naturais através do reuso de água e temos aqui também as situações de emergência relacionadas a derramamento de produto químico, transbordamento da água tratada e princípio de incêndio. Todas essas situações elas são tratadas nos planos de emergência, tanto no plano de ação e emergência PST-003, onde os brigadistas vão conter todo e qualquer vazamento de produto químico e princípio de incêndio, como também no plano de emergência e contingência para evitar situações de transbordamento de água tratada.
Todos os monitoramentos de consumo de produto químico, consumo de energia, geração de água tratada, reuso de água, são documentados e vão provar através dos indicadores que nós estamos melhorando cada vez mais a eficiência do nosso sistema de gestão ambiental. Na ETE do porcelanato, nós temos também as situações de emergência de risco, de princípio de incêndio, derramamento e vazamento de produto químico e excesso de água tratada. Também definidas para cada uma dessas situações o plano de ação que nós vamos seguir. Para situações de princípio de incêndio e derramamento de produtos químicos, nós temos que avisar os brigadistas da nossa área. Os brigadistas, eles estão treinados e sabem como utilizar o kit de emergência ambiental e os demais equipamentos de combate a incêndio. A geração de lodo proveniente do filtro prensa é monitorado através do controle diário da geração de lodo e todo esse lodo é reaproveitado no processo, de forma que a gente não descarte nenhum material para o meio ambiente. Os resíduos não recicláveis gerados no processo são descartados nos coletores de resíduos não recicláveis, encaminhados para a central de resíduos e destinados com os devidos documentos que comprovem que a Cerbras faz a destinação correta de todos os seus resíduos. O reuso de água, ele é monitorado diariamente através das vazões e mensalmente atingindo a sua meta de 100% de reuso da água tratada. Controles da ETE sanitária. A ETE sanitária, ela trata todo o esgoto gerado na fábrica. Todo esgoto que é tratado na ETE sanitária, nós temos o descarte do lodo e nós temos a geração da água tratada. Tudo isso consumindo energia e produtos químicos. Como a gente já disse anteriormente, todo produto químico deve ter a sua respectiva FISPIC, deve estar em contenção e deve ser manuseado de forma adequada para evitar vazamentos. Todo lodo gerado vai para um leito de secagem para desidratação e esse lodo ele é descartado para aterro de forma controlada através dos manifestos de transporte de resíduo. Toda a água tratada ela é utilizada para a irrigação dos jardins. Vamos falar agora dos aspectos e impactos relacionados às atividades executadas no laboratório de esmalte e produto acabado. Para atividades de testes, a gente tem aí o consumo de água, consumo de energia, consumo de produto químico, geração de caco, geração de resíduos recicláveis e geração de efluentes. Como já falamos bastante, consumo de água e consumo de energia são dois aspectos que aparecem praticamente em todos os processos e são os aspectos significativos do sistema de gestão ambiental. Ambos levam ao impacto de redução da disponibilidade de recursos naturais e como forma de prevenção para o consumo de água. Nós temos as torneiras com fechamento automático, priorização da água de reuso nas linhas de produção e captação de água de chuva. No laboratório, a dica é consumir cada vez menos e evitar o desperdício. Nós monitoraremos sempre o consumo de água pelo indicador de consumo de água em metros cúbicos por metro quadrado produzido, assim como a energia elétrica, nós mediremos pelo consumo de energia elétrica em quilowatt-hora por metro quadrado. A forma de prevenção é o uso consciente da energia. Utilizar temporizadores quando for possível, desligar as lâmpadas quando não tiver ninguém no local, usar energia de forma racional. Consumo de produto químico. Todo e qualquer produto químico tem que ter a sua FISPIC disponível na área, tem que estar numa contenção, se ele for passível de derramamento, se ele for inflamável, tem que estar no armário corta-fogo. Então, essa é a forma de controlar o produto químico. Geração de caco. No laboratório, a gente faz os testes com vinil para verificar a cor e a textura dos esmaltes, dos engobes e dos corantes. Isso vai gerar caco, certo? Então, o que a gente tem como forma de prevenção, esse caco não vai para a natureza, eles são reutilizados no processo da moagem, são incorporados na formulação da massa. Geração de resíduos recicláveis,
que podem levar ao impacto de esgotamento de aterros, a prática da coleta seletiva é a nossa forma de prevenção. Separando corretamente todos os resíduos, eles podem ser reciclados. Monitoramos através do MTR, que é o documento que prova a destinação, a quantidade que foi destinada de resíduo para qual destinador foi enviado. Todo efluente gerado no laboratório, ele é enviado para a ETE, seguido de tratamento. Temos também o risco de princípio de incêndio, cujo impacto são danos materiais e alteração da qualidade da água, do solo e do ar, como forma de prevenção, as manutenções preventivas dos equipamentos e a brigada de incêndio agindo de forma preventiva. A forma de monitoramento, a elaboração dos relatórios de irregularidades encontradas, que os brigadistas fazem nas áreas, e a forma de mitigação, ou seja, caso ocorra um princípio de incêndio, a forma de mitigação está descrita no Plano de Ação e Emergência, PST 003. Laboratório de massa. Laboratório de massa. Os aspectos identificados no laboratório de massa são muito parecidos com os aspectos relacionados no laboratório de esmalte. Dentre eles, a gente tem o consumo de água, consumo de energia, consumo de produtos químicos, consumo de recursos minerais, geração de resíduo mineral, geração de resíduos recicláveis, princípio de incêndio e vazamento de óleo. Então, para a realização dos testes, consumo de água, consumo de energia, como a gente já viu anteriormente, nós temos aí as formas de prevenção, sempre evitando desperdício. A forma de monitoramento são os indicadores mensais de consumo de água e consumo de energia elétrica por metro quadrado produzido. Consumo de produto químico para medição de densidade. Todo produto químico deve estar identificado, deve ter a sua FISPIC e deve estar devidamente armazenado em local que evite o seu vazamento. O monitoramento são as inspeções visuais durante as rotas ambientais. Consumo de recursos minerais resultantes da coleta de amostras para ensaio podem, de uma forma pouco significativa, contribuir para a redução da disponibilidade de recursos naturais. Porém, o que é feito para a prevenção? Utilizar apenas a quantidade necessária para a amostragem para a realização do ensaio e todo o resíduo gerado, toda a sobra dessas amostras são retornadas para a produção. Ensaio de massa, que requer o uso aí do moinho, da peneira e da prensa, que geram também resíduo mineral que podem contaminar a água e o solo. Também o reaproveitamento na preparação da formulação. Os resíduos recicláveis, onde a forma de prevenção é a prática da coleta seletiva, o risco de princípio de incêndio e explosão, que a forma de prevenção está relacionada à manutenção preventiva dos equipamentos, e a brigada sempre acompanhando, observando quais são os riscos existentes no setor, através dos relatórios de irregularidade. Caso tenha um princípio de incêndio ou um vazamento de óleo, ambas situações emergenciais, a gente tem que seguir o plano de ação e emergência. Nós temos os brigadistas treinados para conter um vazamento, utilizando o kit de emergência ambiental, conter um princípio de incêndio. Toda essa forma de ação, todo esse plano de ação está descrito no plano de ação e emergência. Caso tenhamos um vazamento, é muito importante que esse vazamento de óleo, oriundo da prensa hidráulica, ele seja documentado através do RAIA, Relatório de Acidentes Ambientais, que é o RQ 217. Então, como a gente viu aqui, os aspectos nos laboratórios são muito parecidos e todos eles a gente tem a forma de prevenção, a forma de monitoramento para evitar um impacto ambiental. Se seguirmos todas as formas de prevenção descritas aqui e outras mais que praticamos e que podemos inserir nos nossos LAIAs, com certeza a gestão ambiental terá muito sucesso na Cerbras. Gostaria de agradecer a todos pela participação em mais um treinamento. Espero que vocês tenham entendido quais são os aspectos e impactos relacionados às ETEs, ETAs e aos laboratórios. Muito obrigada e até a próxima.